Olá! Hoje a nossa conversa é uma conversa bem frequente na nossa vida. Por que que eu não emagreço? Então hoje eu vou trazer aqui algumas das respostas que a gente busca sempre, né? Às vezes a pessoa tá fazendo tudo certinho na alimentação, às vezes ela tá se exercitando, às vezes ela tá pensando positivo. Então o que será que pode estar dando errado nesse processo de emagrecimento? Por que que a gente não emagrece? Então eu venho trazer aqui algumas das questões, né? Então, quais que são os motivos que levam uma pessoa a não emagrecer? Vamos começar pelo mais óbvio, vamos começar pelos motivos físicos, né? Então, fisicamente, essa pessoa pode não estar se movimentando, né? Trazendo gasto calórico para a vida dela. Ela pode não estar se movimentando. Uma pessoa sedentária vai ter mais dificuldades para emagrecer, correto? Isso aí todo mundo sabe, uma coisa clara, uma coisa óbvia, né? Então a gente já sabe que uma pessoa que não se exercita, ela vai ter sim um pouco mais de dificuldade de emagrecer do que outras, certo? Não que uma pessoa que não se exercite não possa emagrecer, isso acontece aos montes, tá? Porque realmente a alimentação, a porcentagem, né, de alimentação para atividade física, realmente o foco é bem mais na alimentação do que na atividade física. Mas a atividade física te ajuda em vários outros fatores num processo de emagrecimento. Por exemplo, com a liberação de serotonina após a atividade física, o que que acontece? A gente fica mais bem-humorado, né? A gente fica com o nosso astral mais em cima, e tudo isso é muito necessário num processo de emagrecimento. Mesmo porque quando a gente corta, por exemplo, glúten, lactose, quando a gente corta açúcar, né? Aqueles elementos que a gente sabe que, além de intoxicar o nosso corpo, vão nos engordar, deixar o nosso metabolismo lento. Quando a gente tira isso, a tendência é que a gente fique mal-humorado. Por que, Nayara? Porque é um vício, o seu corpo ele tá adaptado a esses elementos, e quando a gente tira é igual cigarro. A nicotina faz com que a gente fique viciado no cigarro, assim como o açúcar faz a gente ficar viciado nos doces, né? Então, quando a gente sai desse processo viciante, a tendência é que a gente fique mal-humorado, que a gente fique buscando o tempo todo um prazer imediato, aquele que o seu corpo acha no doce, por exemplo, né? Então, a atividade física ela vem para aliviar as tensões, colocar esses hormônios do bem, como a serotonina, a endorfina, circulando no seu sangue para te dar mais disposição, para trazer essa alegria que vai faltar quando você tirar o doce, quando você tirar o glúten, quando você tirar a lactose, né? Quando a gente faz atividade física de força, por exemplo, a gente ganha mais músculo, e a gente tendo mais músculo, a gente acelera o nosso metabolismo. Por que, Nayara? Porque quando você tá parado aí, fazendo nada, paradinho, certo? Quando a gente tá paradinho, sem fazer esforço nenhum, a gente gasta caloria parado, certo? A gente gasta caloria parado para poder suprir as necessidades do nosso corpo, ou seja, para a gente alimentar o cérebro, para a gente alimentar o coração, para a gente alimentar os nossos músculos, a gente gasta caloria parado, ok? Então, quanto mais massa magra você tiver, quanto mais músculo você tiver, mais caloria você gasta em repouso, ou seja, é importante que a gente tenha músculo, né? Então, mais um benefício da atividade física no processo de emagrecimento. Então, a gente já sabe que um dos motivos da pessoa não emagrecer é não fazer atividade física, né? Vai atrapalhar o processo. O segundo ponto, e numa porcentagem maior do que a atividade física, vem a questão da alimentação, né? Às vezes a pessoa, ela come bem, come coisas saudáveis, mas ainda assim não emagrece. Tô falando só de físico, tá, gente? Por que que isso acontece? Às vezes ela come muita quantidade, às vezes ela mistura muitas coisas, ou então, tipo assim, olha, tá com vontade de comer um doce, ao invés dela comer o doce, o que que ela faz? Ela come uma banana com canela, um brownie low carb, aí mais tarde ela come
uma frutinha com açuquinha em cima, açuquinha não, com adoçante em cima, ou seja, era mais fácil ela ter comido doce, um brigadeiro, do que ter ficado beliscando coisas diet, light, enfim, o dia todo, né? Isso aí vai prejudicar a questão do emagrecimento também. Então, comer em grandes quantidades, certo? Não dosar a quantidade, a qualidade. Às vezes eu tô comendo só coisa saudável, mas tá comendo igual um boi, não vai adiantar, né? Então a gente precisa dosar também a quantidade e a qualidade. Às vezes a pessoa tá fazendo umas trocas que não fazem sentido. Por exemplo, chega muita gente aqui para eu atender e fala assim: nossa, mas eu nem tô comendo pão, mas o que você come de manhã? Ah, eu como creme crack. Fala, então, creme crack e pão é a mesma coisa. Então, às vezes a gente não tá fazendo trocas inteligentes, a gente continua deixando no nosso corpo glúten, lactose e açúcar. Nayara, mas glúten, lactose e açúcar fazem tão mal assim? O que acontece com glúten, com a lactose e com o açúcar branco? São 3 elementos inflamatórios. E se a gente tem um corpo inflamado, a gente vai ter dificuldades no emagrecimento, certo? Quando o nosso corpo ele tá ali desintoxicado desses 3 elementos, o nosso metabolismo ele acelera. É fluido o emagrecimento, fica muito mais fácil emagrecer, certo? Então, não é que você é obrigado a tirar glúten, lactose e o açúcar, mas você precisa estar ciente que se o seu corpo estiver desinflamado, você vai emagrecer com muito mais facilidade. Então, tirar esses 3 elementos inicialmente é sim uma boa opção, certo? Então a gente já falou aqui, ó, a pergunta inicial é: por que eu não emagreço? A gente já falou aqui, motivo 1, você pode estar sedentário, porque a atividade física, ela não serve só para gasto calórico, né? Ela serve para produção muscular, acelerar o seu metabolismo em repouso, ela serve para liberar os hormônios do bem que a gente precisa, serotonina, endorfina, para tirar você, por exemplo, de um processo depressivo, um processo ansioso, né? Então, a atividade física ela é essencial não só para gasto calórico, para a produção muscular e principalmente a atividade física ela chega a ter mais benefícios mentais do que físicos, tá? Em se tratando de emagrecimento. Quando a gente está liberando esses elementos, esses hormônios do bem no nosso corpo, a gente fica com mais energia para o nosso dia, a gente fica mais bem-humorado, então tudo fica diferente. E para um processo de emagrecimento, onde você tira muitas coisas que você gostaria de comer, né? Estar bem-humorado vai ajudar pra caramba. Então, é muito bom que a gente faça atividade física num processo de emagrecimento, ok? Fisicamente ainda, o que pode atrapalhar a gente a emagrecer? Dormir mal. Dormir mal ou dormir pouco. Isso aí pode atrapalhar sim num processo de emagrecimento. Por que, Nayara? Porque quando a gente tá na fase profunda do sono, fase REM do sono, o que acontece? A gente libera, por exemplo, os hormônios da saciedade, certo? Para você não ficar, por exemplo, no outro dia beliscando um monte de coisa, morrendo de fome, você precisa dormir bem. Porque na hora do sono, o sono é como se ele fosse um backup do celular. É a hora que o seu corpo vai dizer: isso aqui eu vou jogar fora porque é toxina, e isso aqui eu vou separar para produção muscular. Ou seja, você que malha também, mas não dorme bem, não vai produzir músculo. Então, precisa dormir bem, precisa entrar na fase profunda do sono, fase REM. Então, produção muscular. O que mais? Hormônios da saciedade, hormônios reguladores do humor. Tudo isso é liberado no sono. E se você dorme pouco? Ou se você dorme muito, mas fica dormindo picado, acordando toda hora, não tem um sono contínuo, né? Se você tem problema no sono, vai dificultar um processo de emagrecimento, por exemplo, né? Por quê? Você vai ter mais fome, né? Não liberou a quantidade de hormônio necessária da saciedade. Toda hora a gente fica com fome. Quando a gente tá cansado, a gente fica caçando um troço pra beliscar, gente. Isso é real, né? No nosso dia a dia a gente caça, a gente quer comer um trocinho aqui, uma coisinha ali, outra coisinha ali, porque a gente tá cansado. Então a gente fica querendo compensar o nosso cansaço com alguma coisa. E normalmente é comida, né? Ou seja, também não tenho produção muscular, também vai atrapalhar no processo de emagrecimento, certo? Então,
fisicamente, mais uma coisa que pode atrapalhar o processo de emagrecimento é dormir mal, ok? Que mais que pode atrapalhar um processo de emagrecimento? Mais um pilar da saúde física é o pilar do silêncio. Então, esse pilar do silêncio, o que ele proporciona pra gente? Silenciar não é só fechar a boca, tá? O pilar do silêncio, ele é um pilar que traz a gente para estar presente no momento presente, minha gente. Por exemplo, falando de emagrecimento, às vezes a gente senta para almoçar, né? O prato está aqui na mão e a gente está fazendo o quê na hora do almoço? Almoçando? Nem sempre. Você tá aqui colocando a comida na boca, mas você tá mexendo no celular e você tá falando com alguém, você tá assistindo televisão, ou então você tá comendo aqui pensando que de noite você tem que fazer não sei o quê, pegar não sei quem, entregar para não sei quem e não sei aonde. Tá comendo, mas não tá prestando atenção na comida. Ou seja, você não está presente no momento presente. Você não tá ali comendo, prestando atenção nos temperos dessa comida, na textura que tem essa comida, na quantidade de comida que tem nesse prato. Às vezes não mastiga o suficiente, né? Às vezes você não consegue perceber em que momento você está ficando já saciado, aí come até ficar o quê? Lotado. Ou então, você nem prestou atenção que comeu. Meia hora depois, o que acontece? Você tá com fome de novo, porque é como se você nem tivesse comido, você não está atento naquele momento. Então, o pilar do silêncio é esse que faz a gente estar aqui e agora, presente, né? Prestando atenção naquilo que você está comendo. Outra coisa, outro momento, por exemplo, que o pilar do silêncio é importante, para a gente conseguir modificar os nossos hábitos, fazer escolhas melhores e mais coerentes com aquilo que a gente quer alcançar. Você quer o emagrecimento, não quer? Mas aí tem um pote de biscoito na sua casa, em cima da mesa. Aí toda hora que você passa por ali, você pega um biscoito, põe o biscoito na boca. Você pensou se esse biscoito é necessário nesse momento? Você tem fome real nesse momento? Esse biscoito é a melhor opção nesse momento? Esse biscoito está trazendo a nutrição que o seu corpo precisa? Pois é, a gente não pensa. E o pilar do silêncio é o que vai trazer a gente a consciência, é o que vai fazer a gente estar presente aqui agora. Parou? Sai desse ritmo hipnótico do automático, como eu sempre digo aqui, de 24 horas do nosso dia, 15 horas a gente passa de forma automática, certo? Olha isso, surreal, hein? De 24 horas, 15 horas a gente passa de forma automática. Então, se você não conseguir utilizar o pilar do silêncio, que é estar aqui agora, parou, deu uma respirada. Toda vez que você dá uma respirada, é como se você saísse do ritmo hipnótico, porque a gente vive igual um robozinho, tá? Hipnotizado com as coisas que a gente já faz todo dia, o tempo inteiro. O seu cérebro já sabe o que vai acontecer e você vai deixando a vida levar só repetindo aquelas coisas. O pilar do silêncio é para isso, é para você... Estou aqui agora. Quando você faz isso, é como se você saísse desse automático, é como se você desligasse disso, opa, deixa eu pensar se é realmente isso, se é essa decisão realmente que eu preciso tomar, certo? Então, é extremamente importante para o emagrecimento o pilar do silêncio, que é estar aqui e agora, que é o que vai fazer você pensar antes de tomar as decisões, certo? Porque num dia a gente faz, nem sei, trocentas escolhas num dia. E o que faz a gente engordar é a gente escolher mal várias vezes no dia, né? Coloca aí num ano o tanto de escolha errada que a gente faz, dá muita, né? Então, estar presente vai trazer pra gente esse poder de estar ali consciente e conseguir escolher algo que seja coerente com o objetivo do emagrecimento, correto? Então a gente já trouxe aqui, por que a gente não emagrece? A gente trouxe dentro dos pilares físicos, a gente trouxe não fazer atividade física, né, que vai atrapalhar no processo de emagrecimento. A gente trouxe alimentação não adequada para tal, né, que às vezes a gente até come saudável, mas come tanto ou mistura um monte de coisa, né, não tá com uma alimentação adequada para o emagrecimento.
Outra coisa, não dormir bem, porque a gente precisa do sono para liberar os hormônios da saciedade, para regular o nosso humor, para poder fazer construção muscular. E o pilar do silêncio, que é o que faz a gente estar aqui e agora para tomar decisões coerentes com o objetivo que a gente quer alcançar, que é o emagrecimento aqui no caso, certo? Então a gente já falou dos pilares físicos, né? De coisas que fazem com que a gente não emagreça, certo? Então a gente já falou desses 4. Agora a gente vai falar de questões emocionais, certo? Nós vamos falar de questões emocionais. Por que às vezes a pessoa se exercita, come bem, dorme bem, enfim, faz tudo certinho fisicamente, mas ainda assim não emagrece? Vocês já viram gente que, tipo assim, comeu um trocinho de nada, engorda. Comeu um negocinho de nada, engorda. Pessoa que bebe água, engorda. Tem gente assim, tá? Tem um monte de gente que diz, eu não como não, mas aí a gente vai saber, a pessoa come mesmo, tá, gente? Mas tem gente, tem caso da pessoa que ela nem come tanto e engorda. Por que acontece isso, Nayara? Então vamos lá. A gordura no nosso corpo, ela tem um porquê está ali, certo? A gordura, ela é proteção, certo? Presta atenção numa pessoa magrelinha, bem magrinha, que vai, por exemplo, para cachoeira numa água gelada, ou uma pessoa bem magrelinha no inverno. Pensa como ela passa perrengue, ela sente frio, aquela pessoa que bate queixo. Por exemplo, meu marido, magricelo, vai numa cachoeira, ele bate beiço, fica ali com o beiço roxo, né? Porque não tem gordura para proteger esse corpo. Então a gordura, ela é proteção, né? Proteção. Então, do que essa gordura tá te protegendo? Trazendo aqui para a visão dos traços de caráter, né? Vocês sabem que eu faço leitura corporal, análises, né? Então, dentro dos 5 traços de caráter, 2 deles têm mais facilidade para engordar, certo? Um deles é o traço de caráter oral. Normalmente, todo mundo que está acima do peso tem bastante desse traço de caráter e tá usando esse traço de caráter de forma disfuncional, por isso engorda, né? Tá trazendo aí uma dor desse traço de caráter. A dor do traço de caráter oral é a dor do abandono, certo? É como se a pessoa tivesse um vazio no peito. Esse traço de caráter é dado quando a gente está na fase da amamentação, certo? Quando a criancinha tem ali desde o nascimento até o 1º ano de vida, fase da amamentação. Nesta fase da amamentação, a criança não precisa só de comida para o corpo, ela precisa de comida para o corpo, comida para a alma. E por algum motivo, pode ser que esta mãe não tenha conseguido entregar para essa criança alimento para a alma. Ou alimento para o corpo, pode ter faltado de alguma forma, né? Então, o que essa criança sente? Que não foi suprida nas suas necessidades básicas. Essa criança, ela introjeta nela a dor do abandono. Então, todas as pessoas que têm essa dor do abandono é como se ela tivesse um vazio no peito, um buraco existencial, certo? Então, essas pessoas são pessoas que gostam de estar com pessoas, são pessoas que gostam de contato físico, são pessoas que têm pavor de ficar sozinha, não querem ser abandonadas, né? Então, tudo isso é característica de uma pessoa com oralidade, bastante oralidade, certo? Lembrando que todo mundo tem todos os traços de caráter, mas quando uma pessoa tem muita oralidade, fica muito claro isso nela, né? Então, essa dor do abandono, muitas vezes, faz essa pessoa engordar. Por que, Nayara? Porque essa pessoa, ela tem necessidades, tá? Cada traço de caráter tem as suas necessidades próprias, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que tem bastante oralidade, ela tem necessidades básicas, que são, por exemplo, sensações, uma pessoa que vai precisar, de repente, andar descalço no chão, que vai precisar deitar e olhar as estrelas, ela vai precisar de comer uma coisa muito gostosa, conhecer lugares, né, coisas que tragam sensação para essa pessoa, tá? Tudo isso é necessidade básica
do oral, porque é a época aqui da amamentação, é a época que esse bebezinho estava passando por tudo isso, conhecendo o mundo através das sensações, tanto é que o bebezinho coloca tudo na boca, né? Essa fase oral. Então, quando a gente não consegue entregar tudo isso que a gente precisa pra gente mesmo, que são as nossas necessidades básicas, de ter carinho, de ter atenção, de estar com pessoas, de ter sensações, só sobra o quê? Comer, né? Então, se você que é oral, que tem muito traço caracteral, eu tenho bastante, eu tenho tipo uns 30%. Você que tem bastante oralidade, que não consegue entregar pra si todas essas necessidades básicas, sobra-lhe um vazio no peito. E este vazio precisa ser preenchido, né, minha gente? E normalmente a gente preenche com o quê? Com comida, exatamente, certo? Mas aí esse oral, ele tem necessidade de ser visto. Ele precisa de atenção, como um bebezinho, tá? A gente tá falando aqui da dor da criança. A gente vira adulto, grande, né? Mas preso ainda nessas dores infantis. E essa dor do oral é uma pessoa que precisa de atenção, que precisa de carinho, que precisa do contato, que precisa das pessoas. E quando ela sente que isso não está acontecendo, quando ela tem um problema e sente que alguém precisa vir ajudá-la, que alguém pode ajudá-la a resolver, alguém precisa me tirar daqui, ela precisa engordar, ela precisa estar grande. A sensação dela é: preciso ser grande para ser visto. Então, esse é um motivo da gordura estar no corpo de uma pessoa com uma oralidade de forma disfuncional, certo? Ela precisa ser grande para ser vista. Então, às vezes ela faz tudo certinho, come certinho, faz isso certinho, faz exercício, mas são duas informações chegando na mente dessa pessoa, certo? Uma mensagem chegando: olha, essa pessoa tá comendo direitinho, tá fazendo exercício, déficit calórico, ela tá emagrecendo. E aí, esse emagrecimento dela chega como um alerta no inconsciente dela, dizendo lá na central das emoções: estamos ficando pequenos, as pessoas não vão nos ver, ninguém vai ajudar, ninguém vai tirar a gente desse buraco, não dá pra ficar pequeno. Aí a pessoa entra num processo de autossabotagem, começa a engordar, tava indo super bem, tava emagrecendo, tava ótimo. Aí, quando de repente, ela engordou tudo de novo, né, minha gente? Porque essa gordura tem função protetiva para a central das emoções dela. Então, se ela sente que vai perder a atenção, que ela não está sendo vista, ela precisa estar grande, ok? Então, isso tem a ver com a dor da oralidade. Nayara, todas as pessoas que têm oralidade vão ser acima do peso? Não, só se ela tiver realmente com alguma disfunção. Por exemplo, eu tenho 30% de oral, tá? Tenho bastantão mesmo, tá bom? Então, a gente precisa... Tati, na verdade, você tem bastante oralidade. Eu não falei sobre isso, mas é a oralidade da falta a sua, tá? Porque o oral do excesso, quando ali... Por exemplo, existem dois tipos de oralidade, tá, Tati? Que é assim, ó. Essa mãe aqui, a criança chorou, tá? A criança chorou, aí a mãe não sabe o que é, não viu, ela faz enfia o peito na boca da criança. A criança se sente abandonada nas necessidades básicas dela porque era só um bichinho que tinha mordido, tá? Era só um bichinho, não era fome. Aí a mãe tacou, ou seja, teve um excesso de comida, mas a necessidade da criança não foi olhada. Certo? Então, esse é um oral do excesso que vai ter tendência a engordar, certo? O oral da falta é, de repente, aquela mãe que não conseguiu amamentar, é aquela mãe que não conseguia dar toda a atenção para essa criança, porque às vezes ela tinha um outro filho perto, às vezes ela tinha que trabalhar ao mesmo tempo que esse bebezinho era pequenininho, não tinha ali alguém para prover e proteger ela, e ela tinha que sair para trabalhar e não conseguia dar alimento para essa criança, tá? Então, existem dois tipos de oral. As necessidades básicas são as mesmas, são pessoas comunicativas, tá? Tem esse recurso da comunicação, a empatia,
tudo igual, só no corpo que é diferente, porque para um foi excesso, aí a pessoa vai ter a tendência a engordar. E pro outro foi a falta, né? Então, essa pessoa oral vai ter não vai ter facilidade para engordar, tá? E qual é a diferença aqui dos dois? O oral da falta, o oral do excesso, ele quer tudo. É assim na sorveteria, o oral do excesso. Você quer qual? Pessoa? Você quer de morango, de chocolate? Eu acho que vou criar uma bola de cada. O oral do excesso, ele é assim, tá? Ele vai querer tudo, ele vai querer um monte. Ele quer qual sapato que você quer? Eu quero, acho que eu vou levar os dois. O oral do excesso é assim. O oral da falta tem chocolate de morango, de flocos, de abacaxi. Tem de creme? Não, creme tá em falta. Queria o de creme. O oral da falta, ele foca o quê? Na falta. Ele quer o que não tinha. A insatisfação é uma coisa comum do oral, dos dois. Tanto da falta quanto do excesso, tá? Então, essa é a diferença do oral da falta pro oral do excesso, tá bom? Mas você realmente tem oralidade da falta, tá? Olhando assim seu corpo, assim, não olhei, né? Não fiz assim uma análise, mas você tem sim oralidade e é da falta, não é do excesso, tá? Então, segundo motivo por que a gente engorda é no traço de caráter masoquista. O traço de caráter masoquista se dá no momento do desfraude, quando a criança tem ali 2 anos e meio até 3 anos e meio. E o que acontece nesse momento? Criança está ali saindo da fralda, criando ali controle dos esfíncteres, e aí pode ser que essa criança não estava preparada para tirar a fralda. Aí ela faz um xixi no chão, um cocô, e alguém aponta e diz: meu filho, eu falei para você para fazer no pinico, meu filho. Aí a criança se sente... Qual que é a dor dessa criança? É a dor da humilhação. E o masoquista, ele não tem a dor da humilhação só por conta do xixi e do cocô, não, tá? Essa criança pode ter se expressado de alguma forma, tipo assim, a criança fez uma gracinha, fez alguma coisa, a mãe já tolhiu. Nossa, coisa feia! Nossa, tá falando muito alto! Nossa, enfim, essa criança foi tolhida de alguma forma, tá? Alguém falou alguma coisa que tolhiu ela, e qual é a sensação dela? Fui humilhado. Aquilo que sai de mim não é bem-vindo. Então, não vou mais botar pra fora. Vou segurar tudo isso aqui. Certo? Então, isso serve para xixi e cocô. Pessoas que têm muito masoquista têm tendência, por exemplo, a ter intestino preso, porque a pessoa segura, tá? Então, isso é muito comum para pessoas masoquistas terem intestino preso. Porque lá na infância ela precisou segurar tanto xixi, quanto cocô, quanto emoções, quanto a forma de se expressar no mundo. Então ela precisou guardar. Então o masoquista, ele é uma pessoa que guarda. Quais são os recursos de uma pessoa que tem muito masoquista? Olha, como ela é uma pessoa que precisou guardar, ela é uma ótima pessoa que é confidente. Você pode falar que ela não vai falar nada pra ninguém. Essa pessoa é um baú. Tá? Lembrando que não tem ninguém 100% um traço de caráter só, tá? Mas uma pessoa que tem muito masoquista fica com isso muito evidente. Ela é uma pessoa que sente muito, mas ela não põe pra fora, porque o oral sente muito também. O oral é super sentimental. O oral é assim, ó, se tá bom, tá ótimo, se tá ruim, tá péssimo, tá muito ruim, entende? Então o oral é assim. O masoquista não, ele sente tanto quanto oral, mas ele não põe pra fora. Ele, ó, guarda. Ele até tem vontade de falar, mas ele fala? Não, ele fecha a boca, ele não fala. Então, qual que é a dor? A gente já sabe que é da humilhação. Qual que é o recurso do masoquista? O masoquista, ele fica uma pessoa super perfeccionista, porque ele não lida bem com crítica, né? Ele tem medo de ser humilhado, vai fazer de tudo para fugir dessa humilhação. Então, ele tem medo de crítica, ele não aceita ser criticado. Então, ele vai fazer tudo nos mínimos detalhes. Se der um negócio para ele fazer, ele vai fazer perfeito. Ele vai olhar, reolhar, olhar de novo, olhar mais uma vez, olhar. Quando ele entregar o negócio, vai estar, ó, porque ele não quer correr o risco de ser criticado, humilhado novamente. Então, os masoquistas são pessoas detalhistas, são pessoas organizadas, que têm facilidade com processos que são repetitivos, porque ele é detalhista, né? Então, coisa que você tem que ficar ali muito minuciosa, processos, né? Planilhas. Masoquistas têm muita facilidade com esse tipo de
trabalho, né? Por conta dessa dor da humilhação. Masoquistas são pessoas fortes e resilientes, porque eles aprenderam a segurar, certo? E aí, o que acontece? O que acontece com esse masoquista na questão de engordar? Ele, quando tá sustentando coisa, porque ele é forte, então todo mundo à volta percebe uma pessoa forte. E aí todo mundo começa a tacar todos os problemas naquela pessoa. Não, a fulaninho resolve. E a mãe que tá com problema no fulano, é o marido que tá com problema no fulano, e aí o outro vem e despeja um problema, e o outro vem e vira lixeira emocional, o outro vai e joga um problema. Então ele é forte, então ele segura. Só que aí, né, gente, para uma pessoa aguentar tanta coisa, porque uma coisa é ser forte e resiliente pra você, usar essa energia pra você. Normalmente um masoquista, ele quer levar o mundo nas costas, aí ele vai falando, não, pode mandar aqui pra mim. E ele pega uma coisa, pega outra, pega uma coisa, pega outra. Uma pessoa que tem tanta força assim, ele precisa ser o quê? No mínimo grande para sustentar tanta coisa. Então, uma pessoa masoquista que tá aí agindo de forma disfuncional, carregando o mundo nas costas, ela vai precisar ser grande para aguentar, segurar tudo isso. Ou seja, a mesma situação, são duas informações chegando no seu cérebro. Uma informação, a pessoa tá malhando, tá fazendo atividade física, tá comendo direitinho, tá dormindo, certo? Tá tudo certo. Essa informação que chega, déficit calórico, vamos emagrecer. Começa a emagrecer, acende um alerta do inconsciente dizendo, querido, então, você tem isso tudo aqui, ó, de problema, de coisa aqui para segurar. Para segurar tudo isso aqui, você tem que ser no mínimo muito forte. Então, o que esse masoquista faz? Começa a entrar num processo de autossabotagem e guarda de novo. Gente, ouviram falar de efeito sanfona? É exatamente isso, porque chega uma outra informação, você tá indo lindo, tá indo bem, tá emagrecendo. Quando de repente chega uma outra informação no seu inconsciente para te proteger, como uma mensagem protetiva, o seu corpo começa a engordar para você ficar forte e conseguir sustentar toda aquela situação, certo? Então, às vezes a pessoa tá aí, ó, numa luta literalmente para emagrecer, e se ela não largar o peso dos outros, ela não tem como ficar pequena, tá? Então, mais uma questão aí do porquê que a gordura tá nesse corpo. Último motivo da gordura tá no corpo, tá? São questões da rigidez, ok? Pode ser uma pessoa, por exemplo, que foi abusada sexualmente na infância, né? Pode ser uma pessoa que foi muito reprimida sexualmente, né? Na adolescência ou na infância. Pode ser uma pessoa que tem valores, por exemplo, de um casamento, de que ela não pode trair, quando ela se vê nessa situação, ela começa a engordar. Então é o seguinte, esse corpo age como medida protetiva, esse inconsciente age e diz, não podemos mostrar a nossa sexualidade, esse corpo não pode ficar à mostra, a gente precisa proteger esse corpo para ele não sofrer de novo, certo? Se a pessoa foi muito reprimida sexualmente, às vezes questões religiosas que a pessoa fala que você não pode fazer, que você só pode fazer isso depois do casamento, porque é isso, porque é aquilo, porque isso aí é sujo, é proibido, não pode de jeito nenhum, vai engravidar. Então, quer dizer, quando a pessoa sofre muita repressão sexual, ela pode sim ter uma tendência a usar a gordura como proteção da sexualidade, porque ela sabe que não pode, o corpo dela quer, então o que ela faz? Cria uma massa de gordura que o que essa mente pensa? Se eu tiver protegida dessa sexualidade, ninguém nem olha pra mim, a gente não corre esse risco, entende? E aí, quando uma pessoa sofreu abuso sexual, por exemplo, acontece a mesma coisa, ela fala, ok, a gente precisa proteger esse corpo não pode ficar sensual assim, então começa a encobrir ali aquelas curvas, né, vamos enchendo ali de gordura, tudo isso são medidas protetivas do seu inconsciente. Então, esse corpo começa ali, né, criar uma proteção de gordura para não se mostrar sensual, para não correr o risco de ser abusado novamente, certo? E isso acontece também, por exemplo, uma pessoa que está num relacionamento, que tem um valor muito alto no relacionamento,
mas tem uma dor da rigidez, por exemplo, que é da triangulação, e é como se ela quisesse entregar essa sexualidade para outra pessoa, mas ela tem pavor, ela não vai fazer isso, que ela não vai trair, o que o corpo dela faz? Engorda, porque aí tá protegido essa sexualidade. Então, minha gente, como eu comecei aqui nossa conversa, eu trouxe aqui motivos dos porquês a gente não emagrece, né? Eu trouxe aqui motivos físicos, como não fazer atividade física, comer de forma errada, como não dormir bem, como não estar presente no momento presente, e trouxe também por que a gordura está no seu corpo, né? A gordura, ela é medida protetiva. Então, do que essa gordura está te protegendo? Só para vocês terem uma ideia do porquê realmente que a gente não emagrece. A gente fica muito preso na atividade física e na alimentação. Só que existe um mundo atrás de tudo isso, né? Além de questões que eu vou trazer aqui num outro dia, né? Da nossa relação com a comida. E a nossa relação com a comida, ela diz muito da nossa relação com a nossa mãe, né? Por que, Nayara? O que a mãe tem a ver com isso? Minha gente, quem é que foi o nosso primeiro alimento? Desde a barriga. E depois aqui no colo. Quem é que é o nosso primeiro alimento? Nossa mãe. Então, a comida, ela traz muito da relação com a nossa mãe. Então, existe um mundo de coisas que a gente precisa analisar antes de perceber por que a pessoa não está emagrecendo, né? Às vezes a gente julga uma pessoa acima do peso, e quando a gente sabe tudo que tem, toda a carga que tem, toda a história que tem atrás daquilo, né? É pra gente não julgar, né? Cada um traz aí uma história, cada um traz as suas dores, né? E trazer a consciência sobre todas essas questões vão fazer com que você emagreça de forma saudável, sem sofrer e sem ficar engordando e emagrecendo, porque quando a gente não tem consciência disso, né, a gente entra nesse processo de autossabotagem, você não sabe por que o seu corpo está te protegendo disso, e aí fica nesse efeito sanfona, tá bom? Espero ter contribuído com vocês aí nesse assunto nesta noite de segunda-feira, né? E até a próxima, se Deus quiser. Um beijo grande, excelente noite e tchau, tchau!